Olá, vamos começar agora a falar sobre o módulo 2 do nosso curso, que é um módulo que versa sobre desenvolvimento e plasticidade. São vários tópicos que lidam com a embriogênese e o desenvolvimento pós-natal do cérebro, quais transformações anatômicas o encéfalo atravessa nesse processo, as transformações histológicas do tecido cerebral, também o desenvolvimento psicológico da criança, os chamados períodos críticos, o conceito de neuroplasticidade, que vai da sinapse até as redes neurais, a regeneração, brotamento dos axônios e neurogênese, quer dizer, produção de novos neurônios, plasticidade dos circuitos neurais do cérebro, depois a plasticidade das redes, do conjunto de áreas ativas no cérebro, e a plasticidade transpessoal, que é o modo mais complexo de transmissão de influências entre pessoas. Bom, começando pela embriologia, a gente deve dizer o seguinte: vocês estão vendo aqui essa bolinha é o óvulo produzido pela futura mamãe. Esse óvulo é fecundado pelos espermatozoides do pai, gera-se então um zigoto, assim chamado, quer dizer, um óvulo fecundado, ou ovo, e esse zigoto vai se dividindo e migrando pela trompa materna até cair no útero, vai se transformando nesse processo. No útero que ocorre a inserção, o encravamento, por assim dizer, a incrustação desse futuro embrião, chamado agora de blastocisto, dentro da parede uterina. Então ele fica fixado ali. A gente pode ver aqui embaixo esse processo de fixação do blastocisto, como se chama o embrião nesse momento, dentro da parede do útero. Essa figura mostra fotos de um embrião nesse processo. Reparem que o zigoto, que é uma célula única, se divide em duas, 4, 8, etc., até se transformar numa bolinha cheia de células que recebe o nome de mórula, que é o diminutivo de amora. Depois, essa mórula recebe uma invaginação para dentro, que a gente pode ver aqui no corte de baixo, que se chama blástula. E dessa invaginação, essa fenda que se forma na blástula, aparece uma cavidade. Vocês podem ver se formando aqui nesse pequeno vídeo. Essa cavidade já permite a gente diferenciar no embrião 3 folhetos, os 3 folhetos básicos de formação do embrião futuro, né, do futuro feto, na verdade. Esses 3 folhetos são chamados de ectoderma, em azul, o mais externo, mesoderma, em rosa, o do meio, e no interior o endoderma. Cada um desses folhetos vai formar órgãos diferentes do embrião. Como a gente aqui está lidando com o sistema nervoso, a gente vai concentrar no ectoderma e formar, aqui mostrado em azul, que vai formar o sistema nervoso. E como que se dá a formação do sistema nervoso? Primeiro você tem uma placa no ectoderma, chamada placa neural, que vai se dobrar sobre si mesma, como você está vendo aqui, até que as 2 bordas superiores se fundam e daí saia, ou seja, gerado um tubo, que é chamado tubo neural, que se vê aqui em cima também, e aqui ao lado, num corte histológico real, o tubo neural e outros componentes do embrião. Essa figura faz uma síntese do que vai acontecer depois. Então, nós falamos até agora nesses primeiros momentos aqui em que o embrião está se formando e está se transformando gradualmente ao longo das semanas, e se a gente seguir essa espiral, a gente vai até o momento do nascimento em que o feto já está constituído. Esse mesmo tipo de representação em espiral, no tempo, pode ser levado para as transformações que o tubo neural atravessa até formar o cérebro como um todo, que está aqui no centro, no final da espiral. Então reparem que essa figura está dividida em cores que representam as primeiras 3 subdivisões do futuro sistema nervoso. Em azul, o chamado prosencéfalo, que vai dar origem ao córtex cerebral. Depois, em roxo, o mesencéfalo,
que vai dar origem ao próprio mesencéfalo, finalmente. Depois o rombencéfalo, que são as partes posteriores do cérebro, e a medula primitiva, que vai formar a medula espinhal em verde. Então, reparem que o prosencéfalo tem uma posição muito prevalente nesse processo, né? O tubo neural vai se dobrando por causa da proliferação de células, só que a proliferação é muito maior nessa parte azul, que vai representar o córtex cerebral. Reparem, ela vai se dobrando sobre si mesma e se tornando os dois hemisférios cerebrais, que depois vão ficando cheios de sulcos e giros, que a gente vai falar mais adiante, e a gente já falou no módulo anterior, até que isso se transforma no cérebro do embrião, do feto, na ocasião do nascimento. Aqui o resumo do que acontece, talvez com uma outra visão. Nesse caso, vocês podem ver a diferença de tamanho, o crescimento desse embrião ao longo desse processo gestacional. Aos 25 dias, se a gente considerar essa escala aqui dos desenhos de baixo, o embrião tem esse formato aqui bem pequenininho, que a gente não conseguiria ver se a gente desenhasse assim, então a gente amplia, e é isso que vocês estão vendo nessa escala de cá. E ele é muito pequenininho e a quantidade de divisões celulares é tão grande que ele vai crescendo e se torna esse cérebro, né, que aos 9 meses, na ocasião do nascimento, já está, então, bem parecido com o cérebro do adulto. A gente pode representar, então, mais adiante o desenvolvimento que se segue após o nascimento para apontar para o que vai acontecer no tecido e depois com a parte psicológica do desenvolvimento do feto. Então, vocês veem aqui, desde a concepção até o nascimento, que ocorre neurogênese, quer dizer, produção de novos neurônios. Esses neurônios mudam de lugar, portanto migram, eles se diferenciam, assumem aquela sua forma característica, isso contribui para a formação de circuitos e de sinapses. Alguns desses circuitos e novos neurônios vão ser eliminados para otimizar os circuitos definitivos, e é o último estágio, que já é basicamente pós-natal, depois do nascimento, é a cobertura de mielina dos axônios, que vai regular a velocidade de condução deles. Então, o nascimento está acontecendo aqui. Depois do nascimento, você tem um ano pós-natal representado, depois a infância até os 12 anos de idade, depois a adolescência até a vida adulta. O que acontece para a formação do tecido nervoso? O tecido neural vai se organizando. Primeiro, ele é uma camadinha muito simples, né, em que ocorrem dezenas, centenas, milhares de divisões celulares. É uma multiplicação gigantesca de células. Isso se chama zona ventricular. Depois há um processo migratório em que esses novos neurônios que são gerados, eles migram em direção radial até a superfície do cérebro. Então, reparem que eles migram para cima e vão formando essas camadas. Essa é uma camada mais primitiva. Essa figura aqui mostra em verde os trilhos dessa migração, e essa aqui mostra o trilho que está aqui por trás e o neurônio que está migrando colado nesse trilho. Então aqui vocês veem nessa figura da direita acima os trilhos e os neurônios migrando, e veem um outro tipo de migração que se chama migração tangencial, ao contrário da migração radial, que está representada em verde. E a migração tangencial leva os jovens neurônios desde as regiões longínquas até lá em cima no córtex cerebral. Aqui uma ampliação desse mesmo fenômeno, a migração radial, que segue pelos trilhos, e a migração tangencial. Muito bem, dessa migração vão se formando as camadas definitivas do córtex cerebral e também das outras regiões. Nós estamos representando só o córtex cerebral como exemplo. E aqui uma foto vista no microscópio para vocês verem que a representação esquemática das camadas cerebrais é acompanhada pelo que se vê no microscópio quando a gente olha uma figura de corte fino e corado do tecido nervoso. Vocês veem aqui uma camada, aqui tem outra camada, aqui tem outra camada, etc. Quando essas camadas vão se formando, o neurônio individualmente, que inicialmente tem uma forma muito simples, né,
prolongamento para cima e um prolongamento para baixo, ele vai se tornando mais complexo, vão surgindo prolongamentos que emergem aqui do corpo da célula e outros que ficam na ponta desses prolongamentos. Isso vai se tornando mais e mais complexo. Esses prolongamentos chamam-se dendritos, podem ser vistos aqui numa figura rotatória, né, para ter uma ideia tridimensional. Esses dendritos são como se fossem as antenas dos neurônios. Por aqui que entra a informação que o neurônio recebe de outros, através das sinapses. Então, a maioria das sinapses está localizada aqui, como a gente viu no módulo anterior, e nesses aqui que emergem do corpo celular. E forma-se um cabo de saída, que é o axônio, que vai levar, então, a informação processada nas antenas para adiante, para chegar aos neurônios seguintes. Então, esse axônio, essa fibra nervosa, ele tem que crescer e encontrar os seus alvos. Então, olha mais ou menos o que acontece. Você tem um axônio emitido aqui desse neurônio verde, que tem que atingir o alvo que está situado aqui, e tem várias outras células no caminho. Ocorre que essas células produzem sinais de direcionamento desse axônio. Então, esses sinais podem estar no meio extracelular, então há um processo de adesão desse axônio em crescimento, que cresce em direção a esse grupo de células. Esse grupo de células sinaliza também por adesão que esses axônios devem continuar a crescer. Depois você pode ter um grupo de células aqui que sejam repulsoras, então se chama repulsão de contato. Aí o axônio faz a curva. Depois ele se depara com outros axônios em crescimento, aos quais ele adere e segue crescendo durante um certo tempo. Depois ele vê um outro conjunto de células aqui que emite fatores atratores, e aí ele faz outra curva, se aproxima dessas células, e depois ele se encontra com um grupo repulsor aqui que gera uma outra curva, e aí finalmente o axônio chega ao alvo. Então isso é uma coisa bastante complexa, que envolve uma sinalização molecular muito complicada, muito elaborada, e vocês podem ver o crescimento dos axônios aqui nesse pequeno vídeo que vocês podem ver aqui embaixo, com axônios crescendo, tá vendo? Com os seus cones de crescimento na ponta, levando-os até o alvo. E finalmente se formam os circuitos. Bom, com esse conjunto dominado, esse conjunto de informações relativas à formação anatômica e histológica do cérebro durante o desenvolvimento, a gente pode correlacionar com a função do sistema nervoso e até com as funções complexas psicológicas que esse feto e depois criança e depois adulto adquirem. Então, nessa figura aqui, vocês veem aquele mesmo conjunto, aquele mesmo eixo do tempo, né, linha do tempo, com os fenômenos que ocorrem biológicos, e aqui em cima vocês veem os fenômenos psicogenéticos ou psicológicos que vão se formando aos poucos. Então, ainda na vida fetal, o feto começa a se mover, as mamães sentem o movimento dos fetos dentro da barriga, né? No final da gestação já existem evidências de percepção sensorial, ainda que não seja consciente, mas eles já respondem a toques, a sons externos ao útero, né? Depois o bebê nasce e começa um processo intensivo de socialização, porque ele entra em contato com o meio ambiente externo. Aí emerge a linguagem, que é determinada biologicamente, é uma capacidade do cérebro humano, e depois outras funções mais complexas gradativamente, ao se aproximar à adolescência, que é o controle executivo e especialmente uma característica humana muito importante, chamada metacognição, que vem a ser a capacidade da gente conhecer a si próprio, conhecer os nossos próprios mecanismos de aprendizagem, principalmente. Muito útil essa função para a educação. Muito bem, passamos para um outro conceito, que é o conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, o que é? É
a capacidade do cérebro de se modificar quando ele é influenciado pelo ambiente. Essas figurinhas aqui mostram vários tipos de influência. Então, o exercício físico, o sono, a leitura, o próprio pensamento e outros eventos que não são tão edificantes, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, que também causa plasticidade, não necessariamente benéfica, mas pode modificar para o mal, para pior, o sistema nervoso central. Então, existem vários tipos de neuroplasticidade. Essa tabela aqui pode parecer complexa, mas ela é simples de entender, porque na primeira coluna, aqui mais à esquerda, vocês veem dois tipos básicos de plasticidade. Uma que ocorre durante o desenvolvimento, que é a plasticidade ontogenética, e outra na vida adulta. A plasticidade não cessa depois do desenvolvimento. Em cada uma delas, a ontogenética e a adulta, você tem 3 tipos, segundo a manifestação que ela toma. Então, você tem uma plasticidade morfológica, uma plasticidade funcional e uma plasticidade comportamental, nas 2 modalidades, nas 2 idades. Depois, se você subdividir isso de acordo com o alvo da plasticidade, ela pode ocorrer no corpo da célula, então ela é somática, na fibra nervosa axônica, nos dendritos, dendrítica, nas sinapses e nos circuitos, nas redes de conexões. Isso se repete aqui nos outros conjuntos relativos à plasticidade adulta. E aí, segundo o fenômeno observado, a gente tem vários subtipos e vamos falar deles a seguir. O primeiro desses subtipos é a neurogênese. A neurogênese, o que é? É a geração de novos neurônios e também a morte da célula, morte programada das células, sob influência do ambiente. É uma coisa muito discutida, ela está bem estabelecida durante o desenvolvimento nas crianças, nos fetos e nas crianças, mas ela é muito polêmica ainda, controvertida no adulto. No adulto, existem trabalhos que mostram que ela existe aqui numa região chamada corpo estriado. Há uma controvérsia grande sobre a existência dela no hipocampo, no chamado giro denteado do hipocampo, e ela parece não existir nos seres humanos, no bulbo olfatório, como foi demonstrado em roedores. Um outro tipo de plasticidade é a regeneração de fibras lesadas. Então, quando você produz um corte ou um traumatismo num nervo periférico, você interrompe esse nervo, forma-se um coto proximal, não é? E degenera a parte distal, a parte mais próxima ao alvo. Então, que esse neurônio, esse axônio, na verdade, ele tem que crescer para achar o alvo de novo. No sistema nervoso periférico, isso ocorre, porque as células que estão formando essa espécie de cicatriz aqui geram uma série de sinais bioquímicos que permitem a formação desse cone de crescimento, exatamente no desenvolvimento. A gente pode ver esse cone de crescimento aqui na foto ao lado direito, e o resultado é o recrescimento desse axônio, dessa fibra em direção ao alvo, que nesse caso é o músculo. Então, a regeneração periférica, ela ocorre quando você tem um ferimento num dedo, por exemplo. Inicialmente você fica ligeiramente anestesiado ou dormente, mas depois você recupera a sensibilidade desse nervo, porque as fibras recrescem e se reconstituem um circuito. No sistema nervoso central isso é diferente, porque quando você corta, o cone de crescimento que se forma aqui, ele não consegue crescer em direção ao seu alvo para restabelecer a conexão, porque ao contrário do sistema nervoso periférico, as células gliais que estão no entorno, elas, ao contrário do sistema nervoso periférico, elas são hostis ao crescimento da fibra. E por que elas são hostis? Porque como o sistema nervoso é muito complexo, acredita-se que foi um mecanismo evolutivo para impedir erros de conexão, que poderiam ser piores do que a ausência da conexão. Então, esse recrescimento é bloqueado e você não tem
a formação, nova formação, a reformação do circuito que foi lesado. Ocorre, então, um fenômeno chamado cromatólise do neurônio cuja fibra foi cortada, uma grande reação inflamatória, proliferação de glia e o crescimento axônico é abortado. Um outro fenômeno é o brotamento das fibras íntegras, quer dizer, você lesou algumas fibras e outras nas proximidades permaneceram saudáveis. Então, com a lesão das fibras vizinhas, essas fibras saudáveis têm um processo de crescimento num processo que pode levar ao restabelecimento da função. Então, a gente pode ver isso em casos em que um dos olhos, por exemplo, num modelo animal é obstruído. Então, no recém-nascido, o terminal das fibras axônicas é bastante amplo. Depois, no adulto, ele se torna mais específico, mais focado, mais restrito. Mas quando a gente compara, a gente olha para os axônios, as fibras correspondentes ao olho que foi aberto, que ficou aberto aqui nesse modelo experimental, a gente vê que há uma expansão da árvore terminal comparada com um adulto normal, enquanto que no lado privado há uma retração e uma diminuição dos terminais. Então esse é um exemplo de plasticidade em que, pelo olho aberto, as fibras crescem e ocupam mais espaço, e pelo olho que foi suturado, que foi tapado, como mostra aqui o desenho do animal, ocorre uma retração. O mesmo se dá para animais que sofrem amputação de um dos membros, da mesma maneira que em seres humanos. E aí a gente olha os axônios deles, comparando aqui o animal normal com o animal amputado, e vê que no animal amputado há uma expansão desse axônio, que a gente pode ver se a gente olha a superfície. A gente olha aqui, como essa lentezinha mostrava. Então a gente vê mais escuro aqui o que seria o campo terminal das fibras do animal normal, que se ampliaram muito, que cresceram, como mostra aqui em cima também nos animais cegos, né? Num exemplo de plasticidade compensatória. Bom, um outro aspecto da plasticidade é a que ocorre nos dendritos, e especialmente num órgãozinho que os dendritos têm, que se chamam espinhas dendríticas. Isso pode acontecer tanto durante o desenvolvimento quanto no adulto. Aqui vocês veem uma foto em que vocês veem várias espinhas. Aqui são os dendritos, o corpo celular do neurônio, os dendritos, e nesses dendritos uma série de espinhazinhas, tá vendo? Se a gente ampliar essa região, a gente vê isso que está mostrado aqui. E vejam que as setas mostram, por exemplo, neste local aqui, existia um começo de sinapse mostrado aqui em amarelo, e depois a formação de uma espinha. Neste lugar não tinha espinha nenhuma, depois apareceu a formação de uma espinha. Então isso significa uma dinâmica de formação de sinapses que ocorrem durante o desenvolvimento e que ocorrem nos animais adultos. Vocês podem ver aqui à direita uma sinapse única que depois vai se invaginando até formar duas sinapses. Então essa figura de microscopia eletrônica mostra uma chamada sinapse perfurada, que na verdade são duas sinapses. Ela evoluiu de uma sinapse única para uma sinapse constituída por duas partes, isso é, duas sinapses. Então ocorre a geração de sinapse, a formação de sinapses ao longo do desenvolvimento e na vida adulta também. Um outro aspecto ainda da plasticidade é a chamada plasticidade de longa distância. Nós vimos aqui a plasticidade sináptica, que é muito microscópica, né? Mas os grandes circuitos podem também sofrer alterações. Então a gente vê aqui, por exemplo, um exemplo que a gente estuda nas nossas linhas de pesquisa, em que a gente compara indivíduos que têm um corpo caloso normal com indivíduos que têm ausência do corpo caloso. E quando a gente estuda as conexões
longas desses indivíduos, a gente vê que o padrão de conexões, que é bem mais robusto na pessoa normal, passa a ser bem alterado na pessoa com o corpo caloso reduzido ou ausente. Então, esse conectoma, que é a rede de conexões entre os hemisférios e dentro dos hemisférios, se transforma num desconectoma. Então, ocorre uma plasticidade de longa distância, que é a alteração da circuitaria do sistema nervoso central em resposta a uma malformação do desenvolvimento, que é a ausência do corpo caloso. Essa plasticidade de longa distância, junto com a plasticidade sináptica e com as outras formas de plasticidade, resulta em aprendizagem e memória. E isso ocorre tanto durante o desenvolvimento quanto na vida adulta. E essa plasticidade é que vai possibilitar a formação das chamadas redes aprendizes. Por exemplo, uma das redes aprendizes é a rede da leitura. Nós não nascemos capazes de ler, nós nascemos capazes de falar. Mas para a gente poder aprender a ler, a gente tem que mobilizar redes, como está mostrado nessa figura aqui, que vão ser ocupadas pela função da leitura. Então, o que acontece na leitura? Você tem uma entrada geralmente visual, ela pode ser tátil, por exemplo, no caso dos cegos, né? Mas geralmente é visual. Esta informação visual leva a informação para uma área desenvolvida por plasticidade, que é chamada área de reconhecimento da forma das palavras, que recebe informação visual. E ela é uma construção da cultura, uma construção da educação que produz ou que promove a alfabetização das pessoas. Então a gente passa a reconhecer aqueles símbolozinhos que são as letras, as sílabas, as palavras, etc., e atribuir um significado a elas e uma correlação com sons da linguagem. Então, essa região de reconhecimento da forma das palavras, que é uma região visual, ela se conecta com outras áreas do córtex cerebral que vão compor a rede da leitura e que são encarregadas de associar aqueles símbolos da leitura com a memória. Então, você vai poder ler uma palavra, por exemplo, livro, essa palavra tem um significado, você tem que buscar esse significado nas regiões da memória. Então, você tem que ter a plasticidade de ter armazenado o significado da palavra livro nos chamados léxicons, que a gente vai ver isso mais adiante no curso. Essa rede envolve também regiões do córtex pré-central relacionados à atenção, ao controle executivo, quer dizer, você precisa permanecer lendo e não dispersar e fazer outras coisas, quer dizer, forma-se uma rede bastante complexa que é chamada rede da leitura, que possibilita esse comportamento que a gente vê nas imagens das crianças aqui embaixo, atentas ao que estão lendo. Um desenvolvimento mais recente é a identificação de uma rede da matemática. É um trabalho que correlacionou o cérebro de matemáticos com o cérebro de pessoas que não têm como profissão a matemática e identificou regiões específicas que estão aqui mostradas em cinza e em azul, né, mais ou menos aqui nessa região, essas regiões aqui, e que são específicas ou são maiores ou mais ativas nos indivíduos que têm como profissão a matemática, que aprenderam a matemática. Então é como se tivesse se formado uma rede cerebral da matemática. Quer dizer, esse é o ponto talvez mais o ápice da plasticidade, em que você tem aspectos produzidos pela educação e que vão mobilizar regiões que biologicamente não eram predispostas geneticamente a isso, vão mobilizar essas regiões para exercer funções da civilização, estruturadas pela cultura. E, finalmente, a última forma de plasticidade é a chamada plasticidade transpessoal, que vem a ser a capacidade de um cérebro
influenciar o outro. É o que a gente vê nesse vídeo que vai aparecer aqui em sequência, em que a gente tem uma criança e uma professora, ambas com touquinhas pretas, que estão onde se está registrando a atividade dinâmica do cérebro da professora e da criança, e elas estão interagindo. A criança está aprendendo a somar números inteiros. É um joguinho em que ela aprende a somar números inteiros. E a gente pode ver a atividade cerebral das crianças aqui embaixo, registrada, e aqui em cima, nas imagens do cérebro. E a gente pode comparar os eventos que ocorrem na atividade cerebral da criança aqui com a professora do lado direito. E vocês podem ver que existe um momento aqui, que é um momento de sincronia das atividades da criança com a professora, e um outro momento aqui em que a professora fez algo. Então vocês vão ver novamente esse pequeno vídeo para mostrar que aqui a professora falou alguma coisa, pensou alguma coisa, que a criança não fez também. Mas nesse ponto as duas entraram em sincronia. Então isso se chama plasticidade transpessoal e pode significar o momento ou uma marca da aprendizagem ou da transferência de uma capacidade cerebral que a professora tem e a aluna ainda não tem e que passa a ter no processo de aprendizagem. Essa é uma forma de plasticidade muito pouco conhecida ainda em investigação e que assim meio que encerra o conteúdo de plasticidade que é que a gente queria transmitir. Então, nesse módulo, vocês viram esses conceitos que eu apresentei no início, o desenvolvimento e a plasticidade cerebral, desde a embriogênese, suas transformações anatômicas, histológicas, um pouco do desenvolvimento psicológico da criança, a neuroplasticidade desde a sinapse até o crescimento dos axônios, chegando à plasticidade transpessoal. Então, com isso a gente finaliza e nos encontramos novamente na próxima aula, módulo 3.